convocando essa audiência para debater esse assunto. Em nome dele, cumprimento todos os presentes, o secretário Emerson, o secretário Pimentel, todos que sempre nos recebem bem, e a gente tem alguns debates, às vezes, calorosos, mas faz parte desse processo de representação. E eu, 6 anos que atuei à frente da categoria, só saí por conta do mandato, eu iniciei praticamente a minha vida sindical nesse governo, né? Então eu não posso dizer que eu negociei e debati com qualquer outro governo que não fiz isso, porque não era dirigente ainda sindical. E eu aprendi muito, né, nesses 6 anos de debate. E uma das coisas que eu aprendi, e a gente teve alguns avanços significativos na época para a categoria dos agentes penitenciários socioeducadores, que foram avanços sempre atrelados, e alguns secretários da época lembram bem disso, atrelado a um plano de carreira futuro para a categoria, a um estatuto, a um alicerce que a gente busca para essa categoria, que tem uma rotatividade de servidores muito grande. A saída é muito grande de servidores para outras categorias, porque não tem perspectiva para construir uma carreira dentro do próprio sistema. E quem perde com isso? O Estado, porque o sistema fica fragilizado. Agora, o que acontece muito, e acontece não só com a categoria dos agentes, mas com todos, alguns, não são todos, mas alguns secretários, não sei por inexperiência ou por querer agradar quando está chegando, acaba criando expectativas. E para um dirigente sindical, ele recebeu uma expectativa que, vindo do governo, porque vem do secretário, mas vem do governo. O secretário não decide só porque existe a MEMP, existe todos os secretários que compõem planejamento, finança, que vai decidir aquilo e vai afinar para se concluir. Mas essa expectativa, quando se cria num servidor, ele não entende isso. E eu lembro muito bem, quando o secretário assumiu, Marcos Rocha, que ele foi até o sindicato, foi numa assembleia da categoria. Eu estou fazendo isso para me chegar até o tema debatido. E eu disse para ele, eu tenho certeza que ele lembra disso, quando ele falou de plano de carreira, de melhoria salarial e tal, eu falei: secretário, tenha cautela. Eu falei isso para ele, sendo sincero, e falei isso para os agentes que estavam no dia: tenha cautela com esse assunto, porque esse foi um assunto já muito desgastado, né, já teve vários embates com o governo e a coisa não fluiu. Aí, não, fique tranquilo que eu vim para resolver. Expectativa foi criada. E depois foi frustrado. A gente vê hoje como que está a situação bem difícil. Eu estive na audiência lá e saí muito revoltado daquela audiência por conta da forma de condução, porque criou-se a expectativa, documentos foram enviados, a categoria acreditou e lá, quando chegou no final, não aconteceu nada. E acaba se revoltando qualquer ser humano, e às vezes a gente fala coisas além do que deveria ter falado. Então a gente acaba desabafando mesmo, que é natural de qualquer ser humano que se vê numa situação daquele jeito. E eu vejo que não são esses servidores que estão inchando essa folha. Esses servidores, eu digo, são servidores que hoje carregam o Estado nas costas. É o profissional da saúde, o técnico, o enfermeiro, é o policial militar que está lá na ponta prendendo, protegendo a sociedade, é o policial civil que está ali investigando as quadrilhas, investigando o crime organizado, é os servidores do sistema prisional que estão lá na ponta também hoje, combatendo o crime, combatendo as facções criminosas, evitando massacres, porque o que tem se evitado em Rondônia é massacres, a nossa mídia não mostra. Porque é uma coisa que acontece isolada e a mídia não tem esse acesso que nós temos. E eu estive sexta-feira, que teve um movimento no presídio N. Pinheiro, de criminosos, a situação ia ser de uma proporção tão grande, que a gente não sabe nem mensurar o que ia acontecer ali dentro. E quem impediu foi esses servidores,
que ganha aí a sua média de menos de R$3.000. Não são esses servidores que estão prejudicando o Estado. Aí a gente vai para o cenário nacional, porque todo mundo leva para o cenário nacional, vamos levar para lá. Estão se discutindo reformas, porque senão vai quebrar a Previdência, tem que fazer a reforma, tem que prejudicar direitos adquiridos há mais de 30 anos, porque a máquina não está suportando. Porque a corrupção está massacrando com a máquina. Porque os grandes salários que estouram, a verdade é essa, estouram, e aí eles dão um jeito ali de colocar as gorduras, como bem falou o deputado Jesuíno, para maquiar ali esse estouro que dá ali dentro desses contra-cheques. Então eu digo que não é o trabalhador que está inchando e quebrando esse Estado. E fica a minha sugestão para o governo do Estado, como deputado, a gente abrir esse debate e discutir esse orçamento melhor. Discutir esses repasses melhor. Porque se está tirando do trabalhador, por que não pode tirar também dos grandes salários? Não que eles não mereçam ter um grande, mas tem salário que é demais. Ganhar quase R$200.000 por mês, será que é justo? Estudou para isso? Muito bom, estudou. Mas eu acho que é excesso. Nosso país não está aguentando, não. E as aposentadorias depois? Está inchando. Eu tenho certeza que se tivesse um deputado ganhando R$200.000 por mês, a imprensa estava massacrando. Então acho que essa discussão, já que o Brasil está inchando, já que não suporta mais, a nossa LRF está no limite, então vamos rediscutir todos os salários, inclusive CDS, valores altos, que é considerado injusto. Então vamos rediscutir tudo isso, e quem está ganhando acima do teto, colocando gordura, tira essas gorduras, que eu tenho certeza que nós vamos amenizar essa crise. E vamos melhorar, com certeza, a vida das pessoas que seguram esse Estado, que segura para que a gente possa dormir tranquilo. E isso eu digo, desde a saúde, a educação, a segurança pública. Porque não é também o professor que educa que está inchando essa folha. Eu tenho certeza disso. Por mais que teve todos esses aumentos, mas hoje o servidor está amargando 4 anos, vou falar aumento, revisão de inflação, a moeda que valorizou, o salário não acompanhou, o poder de compra, o servidor está amargando isso, 4 anos, eu digo o servidor do executivo, porque essa casa tem feito suas revisões, o Tribunal de Justiça tem feito suas revisões, isso aí eu não tiro o mérito, sou favorável porque é o trabalhador que está ali. Agora, os servidores do executivo estão aí, estão amargando essas perdas salariais. Será que não tem que ser melhor rediscutido essa questão orçamentária? Essa divisão do bolo, vamos se dizer assim? Trazer o Tribunal de Justiça para discussão, os desembargadores, trazer o Ministério Público, para discutir melhor isso e fazer melhor essa divisão. Lembrando, o país está numa crise, o país está sofrendo. Isso é uma questão nacional, não é só Rondônia. E os investidores só vão voltar a investir no Brasil quando tiver segurança política nesse país. E aí o país vai voltar a crescer. Cresceu 1%, eu teria até vergonha de dizer que cresceu 1%. Um país que já cresceu muito mais, um país rico, que está amargando aí corrupção, que está amargando aí esses grandes salários, que não é discutido dentro do Congresso Nacional. Agora, quando é para tirar do trabalhador, é da noite para o dia. E o trabalhador tem que ir para a rua, tem que ir para o sol quente, tem que levantar a bandeira, e muitas vezes perde a cabeça, sai na quebradeira por aí. Por quê? Porque estão amargando essa angústia de ver os grandes se protegendo. E eu vi isso lá na reforma no Congresso, fulano tirando, fulano está saindo, fulano está saindo, fulano está saindo de dentro da reforma, se protegendo e protegendo esses grandes salários.
Então a minha fala é nesse sentido, que tem que ser discutido, mas de uma forma geral, e tratar isso com responsabilidade, porque senão esse país não sai da crise. E a pior coisa que tem é se criar uma expectativa e frustrar ela, e frustrar essa expectativa. Eu vejo os candidatos do concurso mesmo, são vários, o deputado Jesuíno falou, nós somos procurados por eles, e é de todas as áreas, desde a saúde, a segurança, a tudo, a Detran, procurando a gente com essa angústia, porque fizeram um concurso, não foram convocados, e nós sabemos que para se abrir um concurso, para se contratar, existe toda uma previsão legal para isso. Ah, mas não esperava que o país entraria numa situação dessa. Só que a expectativa foi criada, então a gente tem que discutir e pensar formas para resolver, e eu tenho certeza que existe a forma. E só tem uma coisa, o serviço público nosso, que é ruim, que não é bom, só vai melhorar quando olhar quem está na ponta. Quem está lá na ponta, sem condições, com dificuldade, com questões financeiras, com salário desvalorizado, que o salário dele está desvalorizado. Não estou dizendo que ele está ganhando mal, está desvalorizado. Porque se a gente for puxar a economia, desde o início, né, desde o início do salário dos servidores, com certeza melhorou. E a economia e os preços não aumentaram? Melhorou, com certeza melhorou. Então a minha fala é nesse sentido. Agradeço, estou à disposição para debater esse assunto, e o que for dado encaminhamento, nós vamos estar juntos. Parabéns, deputado Jesuíno, e pode contar com esse deputado.